Passa um tempo, o Davi, ele tenta deixar isso para trás. Então ele vai brincar com elas na sala e ela retoma o assunto, ela e a Alane com a toalha rosa. E aí eles discutem de novo, a gente tem um outro print da cozinha, amorzinho, por favor, que é justamente quando eles voltam a bater boca. E ele, além dos outros pontos que o Davi traz para essa discussão, ele novamente retoma, ele põe, ó, poxa, Bia, até no dia da punição eu falei 3 vezes para você. E falou ó, mesmo. Tá aí, ó, você é tão egoísta, ele é obrigado a pontuar isso de novo. Você é tão egoísta que quando, ó, que foi chamada a atenção uma vez, você pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol. Beatriz desfilando com a banana na cabeça. E o Davi, oh meu Deus, pra que isso, Bia? Mostra que você é imatura, velho, tão criança infantil. Porque quando ele traz esse assunto de novo, o que ela faz? Isso. Então, assim, gente, é inacreditável a imaturidade. Que preguiça. E é óbvio que esse tipo de comportamento não agrada ao público. Não. Ela tá desesperada? Ela tá desesperada. Ela tá desesperada. Ela e a Alane, as duas estão desesperadas. Elas perderam a mão do jogo e estão fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Onde você acha que foi um ponto, assim, muito determinante para que elas tivessem a leitura de que elas... Assim, bateu esse desespero. Em que mão? Porque é bem Foi na agora. conversa lá fora, quando o Davi vai avisar para elas que tá os dois estão na rolando cama. o Alegrete com a Isabelle. Ali a ficha das duas cai. Ali elas começam a falar, nossa, como eu fui burra, nossa, isso e aquilo. E elas começam a concatenar sobre esse olhar. É uma loucura, porque se elas fossem um pouquinho mais inteligentes, elas teriam ido correndo pra brincar no quarto com o Matheus e com a Isabelle, porque elas se manteriam ali no jogo da diversão, né? Nossa, elas são muito legais. Sim. E não são legais, porque a máscara caiu. Nessa elas não hora, são legais. nesse dia. Elas não são legais. Você vê a amizade verdadeira entre as duas? Eu vejo a Bia mais sincera com a Alane do que a Alane com a Bia. Eu vejo muitos comentários de gente dizendo, não, só aqui, por isso que eu também vou, daqui a pouquinho já ler muitos de vocês, perguntas também, mas nas próprias redes sociais, que hoje a gente abre redes sociais, é isso, não tem como fugir. Ai, que bom, porque a gente adora, tudo ótimo. Não me enche nada isso, pelo contrário. Tá ótimo. Que a Alane suporta. Tipo, a Alane está numa prova de resistência há quase 100 dias. Eu acho. Porque você acha que por parte da Alane não houve essa amizade, esse que carinho, houve essa uma paciência? cumplicidade de jogo. Elas Houve são a muito, conveniência. elas são parecidas na forma de jogar. Só que a Alane faz o perfil princesinha e a Bia faz o perfil palhaça. E aí elas se complementam, né? Nesses filmes, o Gordo e o Magro, todos, o Pica-Pau e o Outro, Tom e Jerry, todos esses personagens precisam de uma escada. Então, uma acaba fazendo a escada para o outro. Todo mundo acabou fazendo dupla. Se você for ver o jogo, todo mundo acabou fazendo uma duplinha para poder conseguir ganhar. A Fernanda foi a que não teve direito a partir do quanto tinha Pitel e Rodriguinho. Exato. A Fernanda era a que ficava de fora com a saída do Rodriguinho, fortaleceu um pouco as duas ali, mas também eu acho que elas morrem no jogo. Fizeram dupla. E aí, só que não fizeram uma dupla, uma levantando a outra. A da Fernanda com a Pitel foi abaixando a outra. Não foi subindo, né? Foi diminuindo. Porque elas tiveram momentos muito felizes. Aquele momento da prova que elas sopram para a outra cair. Se elas mantivessem essa postura, elas estavam na final. Então, a Fernanda era meu pódio, era o meu terceiro lugar. Era o seu terceiro lugar, é verdade. Então, era Davi, não sei se nessa ordem, mas tinha Davi, Isabelle e Fernanda. E Fernanda. Eu lembro que você falava muito disso. E em relação às duas, nossa, é perfeito esse comparativo que a gente traz dos filmes, dos desenhos, e não importa a época, que é praticamente o papel que elas acabaram desempenhando. O Alegrete teve isso? O Alegrete não. O Alegrete, ele soube... É muito legal o personagem do Alegrete, porque ele trabalha em o personagem até no bom sentido, tá, gente? Ele pode ser com uma conotação negativa e positiva. Ele é muito legal porque ele traz uma construção dos valores muito forte. E isso foi a base do jogo dele. Os valores da família, os valores de integridade, como ele respeita as pessoas, a cidade dele, o Sul, Rio Grande do Sul, tudo, os animais, como ele vê a vida, ele trouxe para o jogo. A avó, ele fala muito. A vozinha, exatamente, o cachorrinho, ele traz o tempo inteiro. E é muito verdadeiro. A própria boina acaba virando um gatilho, né? Uma ancoragem da memória que ele tem do que ele representa nacionalmente. Sem dúvida. Então, o povo gauchesco,
né, tem essa coisa de representar o país com uma força muito grande. Todo mundo no Brasil tem isso. Tu vê a Isabelle no Norte, a menina no Pará, Davi na Bahia. o Davi na Bahia, todos eles têm. Eu falei isso outro dia, até com o Rodriguinho. Essa edição é uma edição nacionalista. Ela é regionalista, ela traz claramente as identidades de cada estado do Brasil. Sim. Não é uma edição sobre os personagens, é sobre a cultura desses personagens e quem representa isso mais fortemente. E isso se manifestou de várias formas, no vocabulário do Davi, que pode ter tido por um forte ali momento, uma conotação super negativa, mas obrigatoriamente, que bom, porque as pessoas tiveram positivo. Que estudar e tiveram Exatamente. Que saber que isso é a comunicação da Bahia. Exatamente. Então, assim, é verdade, isso é muito presente muito, e se manifestou de várias formas. E é muito lindo ver isso, tanto é que a Globo inteiro, a programação da Globo tem, na Dança dos Famosos, também. Teve as danças de cada região, Sim. Então está tendo uma construção de regiões pela comunicação, pela televisão, a gente vê isso. Então não é sobre o personagem. E aí a gente percebe como a Bia flutuou. Ela não representa nada. Ela não representa o estado dela, ela não tem uma cultura. Ela tentou levar esse lado, tipo, dos camelôs, a dignidade da profissão, porque todo trabalho é digno. Mas ela se perdeu na... porque daí, eu sendo camelô, eu não queria ser representada dessa forma. Porque, isso cara, o trabalho de um camelô é muito difícil. A pessoa não dorme no horário certo. A pessoa se disponibiliza a vida, a madrugada inteira para conseguir chegar a montar barraca. Tem o risco tem o risco ainda de montar, se estabelecer e quando começar a vender, chegar o rapa. Então, fora os feirantes, sabe, assim, que trabalham... Nossa, é muito cansativo, é muito difícil. Então, eu não gostaria de ser representado pela Bia dessa forma. Mas eu gostaria, como gaúcha, ser representado pela Alegrete. Como baiana como baiana pelo Davi. Porque você vê a alegria dele. A própria Isa, pelo Amazonas. Pelo Norte. Eu gostaria bonito. de ser. Mesmo jogando pouco, a representatividade... É muito forte. E eu acho que foi isso que trouxe eles dado. para esse lugar da disputa da final. Sim. Sabe? Você percebe que as pessoas que não tinham regionalismo, que não tinham os valores de raiz, não jogaram, não continuaram. Não ficou no jogo, né? Até mesmo. O Buda vai sair. Representaria o quê? Ele representa. Bem fiel. Tadinho do Buda, cara, que dó. Seria? Porque da capoeira, que não, tadinho. Dó, até que dó. O Rio de Janeiro. O lance da capoeira, eu até acho que ele deixou bonito. Ele também ganhou o líder tantas vezes, se pudesse ter 20 festas de capoeira. Mas sim, ele deixou esse lado, mas como o comportamento dele, como homem casado, não foi legal, acabou entrando o lado do professor que não passa a imagem que deveria. Ele não passou nada do Aí que foi ele perdendo tinha. força esse lado. É a coisa de não ter os valores pena, definidos, né? Uma pena. Saber o porquê que eu tô, por que eu existo no mundo, primeiro eu acho que é isso, por que eu existo no mundo? Tá, eu sou professor, o porquê que eu sou professor, o que eu levo de valor? Minha mãe era professora, então acho uma das profissões mais digno lindas demais, do mundo, né? Ensina as pessoas a viverem, a serem seres humanos. E aí ele não traz isso, né? A Pitel fala uma frase, é uma pena ele ficar marcado por essa coisa da indução da traição, se ele mas tinha ela, tanta como assistente coisa... social, também se perdeu mas ali ela no se colocou, flerte. ela falou que ela não falou sobre isso, ela falou Não, que ela não estava no falou. lugar de aprendiz. Mas o Buda, ele estava num lugar de fala. Ele poderia ter falado sobre a profissão dele. Disso, agora a gente vê ele sozinho cantando os cânticos da capoeira, do samba. Talvez para buscar que era para ter feito isso durante o jogo, porque isso é o carioca. Isso é o Rio de Janeiro, sabe? Ele não trouxe isso fortemente. Essa edição é uma edição regionalista, ela veio para fortalecer a visão e o conhecimento do que é o país. Não é sobre os personagens, não é sobre o Davi, o menino, o homem, não é sobre a Isabelle, a menina. Tem individualidade, óbvio. Tem, porque eles que estão jogando. Exatamente. Mas o que eles representam para cada região deles, assim. E como representam.